Como foi mencionado pelo professor Euler na oração, ontem, no final da tarde, nós tivemos uma notícia aqui bastante triste, né? A notícia do falecimento da mãe do Silmar, nosso colega de trabalho aqui da área de música do colégio, né? E foi um momento foi um momento emocionante para a gente, porque os corais, né, o Jovem Coral, que o Silmar rege, e o Carlos Gomes, a gente se encontrou ontem à noite para ensaiar a mensagem musical, né, juntar a mensagem musical que a gente ia cantar hoje. E o hino que nós vamos cantar e tocar junto com a orquestra hoje de manhã é o Salmo 23, composto pelo Silmar. E ele ia estar aqui, obviamente, com a gente, né, cantando, tocando, participando desse momento junto com a gente. E ontem no ensaio a gente teve um momento muito emocionante. A gente gravou, a gente cantando para ele, e a gente vai mandar isso para ele. E, enfim, que fique aqui uma mensagem para ele e para a gente, né? Como diz o salmista, que a gente vai cantar, mesmo que a gente ande, que a gente passe pelo vale, né, da dor, da morte, nós sabemos que nós temos um pastor nos guiando e dando a mão para a gente nesses momentos, né? E além disso, ele promete que um dia isso tudo vai passar, um dia ele vai preparar uma ceia para a gente num lugar onde a dor e o pranto não existirão mais. Então, aqui com a nossa música, com o nosso momento de louvor, que a gente envie esse abraço, essa mensagem para o Silmar e para todos nós que tanto precisamos dela.
Sou um privilegiado, que me levantar para pregar depois da orquestra e do grande coro é para poucos, não é, maestro? Obrigado a todos. Bem-vindos todos, os nossos amigos que nos acompanham na nossa igreja virtual, na internet, a Rede Brasil, TV Brasil que está aqui conosco, todos vocês, os pastores, os líderes, os irmãos e também os nossos convidados. Nós formamos uma grande família e entendemos que essa grande família é a família de Deus. Você trouxe a palavra, a Bíblia? Deixa eu ver, mostre aí a palavra de Deus, a Bíblia, levante a Bíblia. Louvado seja o Senhor. Trouxe também uma canetinha para fazer as anotações? Está aí. Encontre, por favor, aí, Evangelho segundo João, capítulo 8. Meu assunto hoje é: verdadeiramente sereis livres. Estamos terminando o Pentecostes, mas também estamos no dia da liberdade. A liberdade é uma coisa esplendorosa e seria uma grande bênção se fosse seguida por todos. É lamentável que nem todos amam a liberdade. Numa de minhas mais recentes viagens, eu estive na Turquia. E eu tive a oportunidade de visitar as 7 igrejas do Apocalipse. A Turquia, que hoje é o que era nos tempos bíblicos, a Ásia Menor. E eu visitei um local lá chamado Monte Palos. Neste local foi sacrificado um homem santo de Deus, chamado Policarpo, exatamente na metade do 2º século. E por que é que ele foi sacrificado, queimado numa estaca? Por ser um cristão. A liberdade, ela precisa ser vigiada, mas ela precisa ser vivida. Eu não quero gastar um segundo aqui falando de liberdade social ou política, que não é a minha praia. Eu quero falar de liberdade espiritual. Porque o nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, Ele veio aqui para nos dar a liberdade. E quando nós temos a liberdade espiritual, nós temos todas as liberdades. Diga amém, povo de Deus. Amém. Tendo encontrado João, abaixe os seus olhos, Senhor, ao estudar o Teu livro agora, Tua palavra, possamos ouvir o Teu Espírito tocando as cordas do nosso coração, da nossa mente, e que em Jesus Cristo nós sejamos todos verdadeiramente livres. Amém? João 8:31 é uma conversa que Jesus estava tendo com alguns judeus que haviam se convertido ao cristianismo. E Jesus falou assim, João 8:31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre. 36. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Assim como um escravo, ele não tem condições em si mesmo de gerar condições, de criar condições para deixar de ser escravo, porque tudo o que ele produz, tudo o que ele faz, pertence ao seu Senhor. Assim, o ser humano também, tudo o que ele faz, é incapaz de recomendá-lo a Deus para que ele se torne livre. Nós só podemos ser livres no aspecto espiritual, com esta força que vem de fora, com esta bênção que vem de fora, com este poder que vem de fora. E então o Senhor Jesus disse assim:
Se o Filho, porém, vos libertar, o Filho, verdadeiramente sereis livres. Não há liberdade sem Jesus. É impossível você se livrar do pecado, porque o pecado é como uma cola. O pecado é como uma desgraça na vida. Ela gruda, ele gruda. Você não consegue se livrar do pecado a não ser pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é isso que diz a palavra. E quando Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 5 e no verso 1, e ele disse assim: e foi para a liberdade que Cristo vos libertou, ele não estava falando de liberdades políticas, sociais, econômicas. Ele estava falando de liberdade espiritual. Foi o Senhor Jesus quem nos libertou, e Ele nos libertou para que nós sejamos livres para sempre. Agora, é impossível ser livre sem conhecer a verdade. E João diz assim, palavras do Senhor Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ou ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós temos que conhecer a verdade, e a verdade está numa pessoa. A verdade está no Senhor Jesus, que é a fiel testemunha. Segundo Apocalipse capítulo 1, verso 5. Ele é o primogênito dos reis da terra. Ele é o príncipe, ele é o principal. Foi ele, diz o Apocalipse 1:5, quem nos libertou dos nossos pecados, o Senhor Jesus. Quando nós amamos ao Senhor Jesus, quando nós honramos ao Senhor Jesus, quando nós o louvamos, nós estamos apenas e tão somente fazendo algo que deveria ser muito natural, porque nós fomos libertos por Ele. Ele é o nosso libertador. Diga: louvado seja o Senhor Jesus. Pode dizer glória a Deus. Eu queria conduzir você a Romanos 5 para você entender isso aqui. Algumas páginas para frente. Depois de João vem Atos, Romanos capítulo 5. Quero explicar isso com clareza para que você saia daqui hoje livre, que você saia tranquilo, em paz, liberto, suave, em paz com Deus. No capítulo 5 de Romanos, no verso 12, nós lemos o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, impressionante, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Qual é a condição do ser humano, segundo a palavra de Deus? A condição é de pecador. Todos pecaram, o pecado entrou por um. Junto com o pecado veio a morte. A morte é o salário do pecado, é o resultado do pecado. E eu já ensinei a vocês que entre o pecado e o seu resultado, que é a morte no final, existe um caminho. E eu chamei esse caminho de efeitos colaterais do pecado. São os efeitos colaterais. Quando as coisas não vão bem, são os efeitos colaterais. O salário do pecado é a morte. Todos pecaram, todos somos escravos do pecado, porque o Senhor Jesus disse que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Essa é a nossa condição sem Jesus. Mas nós temos que louvar a Deus, porque no mesmo capítulo, versos 19 e 20, nós encontramos a solução para essa escravidão. Porque esta escravidão, ela não continua pela graça de Deus. O Senhor Jesus quebra essa cadeia, quebra essa corrente. 19 e 20 de Romanos 5. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Está claro aqui? Por um, os pecadores, por outro, a justiça. 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. E esse pedacinho do verso 20 é fantasticamente abundante para os que creem no Senhor Jesus. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia! O pecado veio, ele tomou conta de todo mundo. Ele nos tornou escravos. Interessante que nós nos tornamos escravos por uma coisa banal. Por uma desobediência, por um fruto, nada mais. Nos tornamos escravos. Mas para sermos libertos, não foi por uma coisa banal. Porque o Senhor Jesus teve que dar a sua própria vida, o seu sangue. Quando eu ensino a você que Deus nos ama de forma incondicional,
E eu estou dizendo que Deus nos ama a despeito de nós mesmos. Se eu sou bom, Deus me ama, mas se eu não sou bom, Deus me ama do mesmo jeito, porque Deus é amor. Se Deus fosse feito de alguma matéria, e nós não entendemos quase nada de Deus, mas se Deus fosse feito de alguma coisa, como nós somos feitos do pó da terra e do sopro de Deus em nossas narinas, se Deus fosse feito de alguma coisa, Deus seria feito de amor, porque Deus é amor. E o amor de Deus por nós é incondicional. Mas não é só isso, Ele é também intencional. Ele quer nos transformar, Ele quer nos dar vida e vida eterna. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se o pecado entrou por um ato banal, a graça veio por um ato muito diferenciado. O Senhor Jesus veio aqui, ofereceu-se antes da fundação do mundo, mas na plenitude do tempo Ele veio aqui e deu a sua vida e nos resgatou da maldição do pecado. E louvado seja o nome de Deus por isso. Quando Paulo diz em Romanos 1,16, que o Evangelho é o poder de Deus, esse poder, ele é algo muito mais forte do que um dínamo. Ele é muito mais forte do que um gerador, que tem a capacidade de produzir luz. Esse poder tem a capacidade também de criar uma animosidade contra o pecado. É o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita, de todo aquele que crê. E esse poder está no Senhor Jesus, porque Ele é o poder de Deus. O Evangelho não é uma coisa, o Evangelho é uma pessoa. E quando eu ensino que são 4 homens escrevendo uma história, eles estão escrevendo a história de um homem, é do Senhor Jesus. Ele é o poder está nele, o poder está no Filho de Deus. É Ele que tem a capacidade de nos resgatar, de nos redimir, de nos libertar dessa condição que o pecado impôs sobre nós. No Senhor Jesus nós somos livres, pode dizer amém? Amém. Acha que foi fácil? Não foi. Porque quando você tem que deixar as coisas boas para entrar num lugar ruim, não é muito fácil. É tensão, é adrenalina, é cansaço. O Senhor Jesus deixou a glória do Pai, veio aqui, assumiu a nossa natureza, se tornou um de nós. Nunca tente entender que Jesus é exatamente igual a você, porque Ele não é. Ele é filho de Deus. Você foi gerado por um homem e uma mulher. Quer ver como não é igual? Ele foi gerado por uma mulher e o Espírito Santo. É diferente. Então, mas é importante você saber que Ele também é igual a você, embora não seja igual. Porque Ele é um ser humano como você, mesmo sem deixar de ser Deus. E por que Ele fez isso? Porque Ele se tornou uma formiguinha para salvar as formiguinhas. Ele se tornou um de nós para nos salvar. Era o único jeito. Um dia você vai entender isso na eternidade. Não tente entender agora porque não dá certo, vai dar confusão. Jesus veio aqui, trilhou o mesmo trilho que a gente trilha, caminhou nas mesmas poeirentas estradas que os homens caminhavam, comeu a mesma comida que as pessoas comiam, dormiu nos mesmos lugares onde as pessoas dormiam, teve sede, inclusive um dia Ele gritou: tenho sede. Sofreu, transpirou, colocou sangue pelos poros para nos resgatar. Mas um dia, numa sexta-feira, por volta das 15h, lá no Monte do Calvário, Ele deu um grito forte, mas não foi um grito de dor, foi um grito de vitória. A vitória da morte, mas a vitória da vida. A morte do Senhor, mas a sua vida, a minha vida, louvado seja Deus. E naquela tarde Ele gritou: está consumado. O está consumado tem uma expressão assim muito mais fundamentada no grego do que no português. No português é muito simples, mas na língua original está consumado significa o seguinte, gente: está pago por completo. Como quando você compra um AP, um apartamento, uma casa, um carro.
E às vezes nós, os que somos mais humildes, temos que comprar assim a longo prazo, quando perde a vista, né? Ou de vista. Mas chega um dia que a gente paga a última prestação. E aí o banco, ou a financeira, ou sei lá quem, emite um documento. E naquele documento está escrito assim: quitado, pago, acabou, não deve um centavo mais. No dia que o Senhor Jesus gritou lá na cruz, está consumado, ou então o tetelestai, Ele estava dizendo o seguinte: está pago, a sua conta está paga. Glória a Deus por isso. A sua conta está paga. A sua conta está paga, e a minha conta está paga também, louvado seja o nome de Deus. Que conta é esta? É a conta da escravidão do pecado. A partir daquele momento da cruz do Calvário, eu não devo mais nada para o pecado. Eu não sou mais escravo do pecado. Você não é mais escravo do pecado. Quer ver? Aquele está consumado, ele alcança 3 dimensões. Ele alcança uma dimensão passada, uma dimensão presente e uma dimensão futura. Porque sem o grito do Senhor Jesus, eu era um escravo da penalidade do pecado. Eu tinha que morrer, é a penalidade e a morte. Acabou. Não tem jeito, eu ia morrer, é a penalidade. Mas no dia que Jesus gritou, está consumado, a penalidade acabou. Não tem mais penalidade. Na Copa tem, mas aqui não. Isso é o passado. Mas e o presente? No presente, com o grito do Senhor Jesus, Ele me libertou de um poder, que é o pecado. E Ele diz assim: não reine, portanto, mais o pecado em vosso corpo mortal. Não precisa mais, essa lei do pecado, com o grito do Senhor Jesus, ela não tem mais poder sobre mim, e eu não preciso mais viver em pecado. Eu posso viver uma vida com Deus, uma vida feliz, de alegria. E eu ainda perguntei ontem para um dos que trabalham comigo se está feliz, porque tem que estar feliz, senão a vida cristã não tem significado. E se você não está feliz, alguma coisa está errada, você precisa codificar de novo a sua vida religiosa, porque a vida cristã é uma vida de alegria. O Senhor nos diz na palavra: alegrai-vos no Senhor. Eu afirmo outra vez: alegrai-vos. Jesus me livrou da penalidade, que é o passado. Ele me livrou desse poder, que é o presente. Mas o grito na cruz me livra também da presença do pecado para sempre no futuro, quando pela graça de Deus eu for glorificado. Nunca mais haverá pecado, e eu nunca mais vou ter que passar por tensões, ficar de sobreaviso, com o pé atrás. Não, eu vou poder caminhar livremente, porque nunca mais haverá um buraco para eu cair, nunca mais. Este é o plano de Deus, essa é a liberdade que Deus nos oferece, essa é a maneira de Deus agir, essa é a maneira de Deus nos salvar. 1 João capítulo 5 diz assim: o testemunho é este. Isso aqui é lindo, gente. Que Deus deu o seu Filho, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida eterna está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais e tenhais a vida eterna. Não é a vida só de 120 anos. E para que creais no nome do Filho de Deus. Você lembra como é que Paulo encerrou o livro, o capítulo 8 do livro de Romanos? Mas em todas estas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Nós somos vencedores no Senhor Jesus. E hoje, nós já estamos mortos para o pecado, e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando o Senhor Jesus se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele também em glória, diz a palavra de Deus em Colossenses no capítulo 3. Essa é a salvação que Jesus oferece. Eu penso que neste momento, nós poderíamos dizer, juntamente com o apóstolo São Paulo, o apóstolo Paulo, quando disse assim: agora pois, já, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, amém?
Você consegue dizer isso? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você consegue dizer agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Vamos dizer juntos? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diga amém. Amém. Diga louvado seja Deus. Amado, eu gosto de terminar essas considerações contando uma parábola. Uma parábola simples, mas de uma lição muito profunda. Ela se parece com a parábola do filho pródigo. Mas não é a parábola do filho pródigo. É uma história de um pai que tinha 2 filhos. Um dia o filho menor falou para o pai assim: pai, você poderia me dar um pouco de dinheiro, que eu quero viajar um pouco, sair pelo mundo aí, eu estou um pouco cansado aqui do tédio da casa. De vez em quando os filhos acabam fazendo isso mesmo, né? O pai ficou com dor no coração, olhou para o filho e falou assim: filho, mas falta alguma coisa aqui? Não falta nada, mas eu quero ter emoções, muita adrenalina, adrenalina pura. Arruma o dinheiro, pai, vamos. E o pai, vocês são filhos e alguns são pais, vocês sabem como é que é, né? E o pai arrumou e o filho foi embora. E começou a passear, viajar. Tudo o que ele teve vontade de fazer, ele fez. Mas um dia bateu no coração do pai uma saudade incrível. E o pai chamou o filho mais velho e falou: filho, você poderia ir atrás do seu irmão? O filho mais velho era um daquele tipo de filho assim que todo pai gostaria de ter, né? E o filho mais velho falou: pai, eu faço com o maior prazer isso aí. Então arruma suas coisas, vá. Aí o filho fez um projeto de viagem, uma programação. Juntou os seus pertences, as coisas para as suas necessidades e foi embora. E em todo lugar onde ele imaginou que o seu irmão mais novo pudesse estar, ele foi e entrou e procurou, mas não achou. E o tempo foi passando, porque o tempo passa para todos. Todos. Estava chegando o dia de voltar para casa. Última noite. E o filho mais velho tenso. Porque o pai havia dito para ele assim: só volte para casa trazendo o seu irmão menor. E não achava o irmão. Mas quando ele acordou na última manhã, havia um barulho forte lá fora, assim, ensurdecedor. Uma multidão gritando. Ele ficou impressionado com as palavras, com os gritos, os xingamentos. Abriu a cortina, olhou e viu que a multidão estava muito agitada. E naquela hora ele pensou: o que é que está acontecendo? Ele nunca tinha escutado aquelas palavras horríveis. Desceu, perguntou para alguém do meio da multidão: o que é que está acontecendo aqui? E esse alguém lhe respondeu o seguinte: há um moço aí no meio da turba que está sendo acusado de alguns crimes. E eles estão levando esse moço para um lugar aí, ele será julgado daqui a pouquinho. Mas e o que vai acontecer? Bom, se ele for condenado, ele será executado ainda hoje. Aí o irmão mais velho começou a acompanhar aquela comitiva. Em alguns momentos ele sentia vontade de voltar, porque ele não estava acostumado com palavras tão baixas. Mas como ele queria ver o fim, o desfecho daquela história, ele prosseguiu. Acontece que quando eles chegaram num lugar bem alto, todos pararam de gritar e xingar. É porque do meio da multidão surgiu um homem alto, vestindo roupas longas, escuras. Trouxeram o moço perto desse homem alto, de roupas longas, escuras. E esse juiz olhou para o garoto, para o moço, e lhe fez uma pergunta, e a pergunta foi: moço, me diga com sinceridade, você é culpado ou inocente? E naquela hora o garoto se lembrou de tudo que havia feito e começou a subir um nó pela garganta. E com um pouco de dor, diz assim: eu sou culpado. E então o juiz lhe fez uma segunda pergunta. E a segunda pergunta foi: você tem uma família? E já que você se diz culpado, você será executado ainda hoje.
Você tem uma família, tem um pai para quem a gente poderia mandar uma mensagem? Você quer mandar uma mensagem? E naquela hora, quando o juiz falou do pai, o garoto se lembrou da sua casa, da sua vida, e aquele nó na garganta se transformou em lágrimas, em choro, desesperado. E entre um soluço e outro, ele disse assim: eu tenho um pai, eu tenho uma família. E a mensagem que eu queria que mandasse para o meu pai é a seguinte: eu estou arrependido. Digam para o meu pai que eu sei que eu vou morrer, mas que se eu pudesse começar tudo de novo, eu começaria tudo outra vez e faria tudo diferente. Naquela hora o juiz virou as costas para a multidão, voltou-se de novo para a multidão, para criar um impacto, e fez a terceira e última pergunta. E a pergunta foi: sendo que ele tem um pai, está arrependido, alguém de vocês gostaria de morrer no lugar dele, para ele poder voltar para a casa do pai? Aquela pergunta nunca dantes havia sido respondida afirmativamente, nunca. E num piscar de olhos, toda a multidão se voltou em certa direção, porque alguém levantou a mão. Era o irmão mais velho que havia percebido naquele garoto, já estragado pela vida, mas percebeu que era o seu irmão mais novo. Foi para frente, abraçou seu irmão, e chorando, o irmão mais novo disse assim: você não pode morrer no meu lugar, porque a culpa é minha. Mas ele foi interrompido pelo mais velho. E o mais velho disse assim: o pai me pediu para levar você de volta para casa. E o único jeito de eu levar você de volta para casa é dando a minha vida no lugar da sua vida. E o fim da história diz assim: todo ano, no aniversário da morte do irmão mais velho, o pai faz uma grande festa para comemorar esse amor tão grandioso, incondicional e intencional. Você sabe bem quem é o irmão mais velho da história, não sabe? Pois é. Você e eu, nós éramos escravos do pecado. Um dia perguntaram se nós éramos culpados e nós dissemos: somos. Também perguntaram: vocês têm um pai? Temos. Vocês gostariam de dizer alguma coisa? Gostaríamos. E naquela hora o nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo, ele levantou a mão e ele disse assim: eu morro no seu lugar para você poder voltar para a casa do Pai. Hoje você pode sorrir porque você é livre em Jesus. Jesus é o meu libertador, Ele é o seu libertador. Ele é o meu pastor. Maestro, me ajude aqui. Orquestra e grande coro, me ajude aqui, por favor. Ele é o seu pastor. Um pastor que muito em breve se manifestará, e a Bíblia diz em 1 Pedro 5,4, que no dia que Ele se manifestar, Ele nos concederá a imarcessível coroa de glória. Isso é liberdade. Eu quero que você viva o dia de hoje, sabendo que você não é mais escravo do pecado, porque Jesus libertou você. Ele é o Deus da liberdade, a Ele toda a honra e toda a glória. O que é que você gostaria de dizer a esse Jesus que é o Deus da liberdade, que é o seu libertador? Você que nos acompanha aí pela internet, o que é que você quer dizer? Você que está aqui no auditório, o que é que você quer dizer ao Senhor Jesus agora? Eu vou dar a oportunidade para você dizer alguma coisa ao Senhor Jesus. Enquanto o coral estiver cantando, acompanhado pela orquestra, se você quiser dizer alguma coisa ao Senhor Jesus, você pode se levantar. E estando em pé, fale com Ele, silenciosamente. Talvez seria agradável aos ouvidos do Senhor Jesus a gente fazer uma declaração de amor.
Pastor, mas a gente ainda está sofrendo aqui, mas nós já temos a liberdade. E essa liberdade é real, no Senhor Jesus. Deus nos dê a graça de vivermos essa liberdade com Ele e para Ele, até muito em breve estarmos no lar eterno. Eu vou estar aqui orando, pedindo que Deus toque o seu coração, para que você entenda isso, de uma vez por todas, e isso faça de você um homem feliz, uma mulher feliz, um moço, uma moça feliz, uma criança feliz, porque Jesus é o nosso libertador, o nosso sumo pastor. Se porém o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Um dia desses, o Senhor Jesus virá, porque Ele prometeu, e Ele nos receberá em sua casa, para sempre. Nunca mais dor, nunca mais sofrimento, nunca mais tristeza, nunca mais saudade, nunca mais enfermidade, nunca mais morte, nunca mais separação. Acabou? Vá para casa hoje com esse sentimento de liberdade. Em Jesus você é livre. Pai do céu,
olha para o teu povo agora. Continue com a tua bênção sobre o teu povo. Obrigado por todas as dádivas das tuas mãos, mas a maior delas, Senhor, obrigado porque Jesus conquistou a liberdade por nós e para nós. E nele nós somos livres. Livres para servir, livres para amar. Senhor, nós queremos te amar e te servir para sempre, nesta vida e na eternidade. Abençoa também as famílias aqui representadas. Abençoa todos os teus filhos e as tuas filhas. Em nome de Jesus oramos, amém.